Olá, seja bem-vindo ao Diários de Psicologia. Toda semana uma forma de planejar, organizar e agir escrevendo. Me chamo Marílis, sou psicóloga e pesquisadora das relações entre escrita e vida cotidiana. Você está comprometida com os seus projetos pessoais ou eles não passam de uma lista de resoluções? Vou falar disso um pouquinho aqui hoje, e se você é uma pessoa que pensa em iniciar um canal no YouTube, escrever um livro, emagrecer, qualquer que seja a sua resolução, o seu desejo, a sua prioridade no momento, vamos entender aqui por que o conceito de compromisso é importante e saber se realmente você está comprometido em realizar esse seu projeto pessoal. Eu vou ler uma frase que é uma definição dicionarizada, digamos assim, mas eu peguei essa definição do livro Um Ano em 12 Semanas, que diz que compromisso é o estado de ser ligado emocionalmente ou intelectualmente a um rumo de ação, ou seja, estar ligado emocionalmente aquilo que eu me comprometo a fazer, o que eu desejo fazer, tem uma carga emocional, existe ali um desejo. Por que há esse desejo? Que emoções surgem quando eu me vejo realizando aquele meu projeto pessoal? Seja uma coisa muito simples, como ser um bom vendedor, né, na sua empresa, bater uma meta, ou mesmo eu sempre venho com o exemplo de escrever um livro porque esse é o que mais aparece na minha cabeça, mas qualquer que seja o seu projeto. E estar ligado também intelectualmente, porque quando eu estou ligado intelectualmente, eu tenho que fazer um trabalho, né, de pensar, de elaborar, de levantar ali questionamentos, dúvidas, em como eu vou dar seguimento ao meu plano, como é que eu posso efetivamente realizar esse plano. E tem uma frase do Peter Drucker que é o seguinte: a menos que um compromisso seja feito, há apenas promessas e esperanças, porém não há planos. Ele é diferente de interesse, porque quando a gente tem interesse em alguma coisa, eu posso estar interessada em, por exemplo, participar de um clube de leitura. Acho que quando eu participar de um clube de leitura, eu vou me sentir conectada com as pessoas, especialmente, claro, se nós estivermos lendo um livro em comum, debatendo sobre esse livro. Mas só que, apesar de eu ter interesse, eu acabo sendo sugada ali pela dificuldade, pelos obstáculos que podem surgir e também pelas circunstâncias. Vamos supor que nesse momento na minha vida a questão do tempo seja um obstáculo. E a gente acaba fazendo tempo para aquilo que é mais importante. Não que participar do clube de leitura, no meu caso, não seja importante, mas é porque eu tenho outras prioridades. Por isso que eu sempre tenho em mente priorizar o que é importante para não ficar sobrecarregada. Eu gosto de listas, gosto de agendas, gosto de diários, mas como forma de me organizar, não de me sobrecarregar. E de afunilar cada vez mais qual é o meu objetivo, qual é o meu projeto principal. E o Clube da Leitura, apesar de ser uma ideia muito interessante, é algo que eu quero fazer, em algum momento eu vou arrumar tempo, e eu me esbarro com as dificuldades porque nesse momento eu decidi priorizar outros assuntos. A partir do momento que eu me inscrevo no clube de leitura e que eu falo e que eu assumo compromisso, não importa nenhum tipo de desculpa, de justificativa, eu vou fazer tempo para participar desse clube de leitura. Eu vou destacar, vou deixar um tempo à parte para participar desse clube. Não existe ali justificativa que faça com que eu me desvie do meu objetivo, que é participar desses encontros. No momento, participar de um clube de leitura, eu não vejo como algo que eu estou comprometida em fazer. Eu não me comprometi. Eu não vou fazer isso agora. Eu tenho consciência disso, apesar de eu ter interesse em participar de um clube de leitura futuramente. Então você tem que avaliar se o que você tem é interesse ou compromisso. Quando a gente vem aqui para o YouTube para fazer um programa, a gente assume um compromisso ou é um interesse? É um interesse ou um compromisso? E essa é uma pergunta que eu repito porque eu também me questiono. Será que é um interesse ou um compromisso?
Porque a partir do momento que é um compromisso, eu tenho que fazer tempo para gravar vídeo, fazer edições, mínimas edições nos vídeos, né? Ainda mais agora para quem está iniciando, que eu atropelo as palavras e fico um pouco assim nervosa, dependendo do assunto que eu vou falar. E às vezes escrever flui bem, mas falar já é outra coisa. E tem uma série de questões. Quando eu me comprometo a fazer um vídeo, ou quando eu me comprometo a ter um canal no YouTube, eu sei que eu vou lidar com tudo isso, e tudo isso é uma justificativa plausível. É difícil, pode ser difícil. Semana passada mesmo, eu fui gravar um vídeo, do qual, inclusive, ele antes virou um artigo, virou um texto, né, de mais de 1000 palavras. E o texto, particularmente, eu acho que ficou bom, ficou bem estruturado, tinha muitas dicas práticas. Tá lá no Substack, eu acho que o nome do artigo é Rotina Semanal, Plano Escrito, o Plano em Mente é por escrito. Esse texto ficou bom e tal, eu falei, nossa, agora eu vou gravar o vídeo. Não saí de jeito nenhum, eu engasguei, fiquei me coçando toda. E eu poderia ter usado isso como justificativa, porque eu poderia ter falado que é muito difícil, não dá, eu tenho muita dificuldade. E eu tenho dificuldade, às vezes eu acho incríveis dificuldades. Mas essas são justificativas, são. Mas eu não me deixo levar por elas, porque eu assumi o compromisso de ter o canal no YouTube, porque claro que eu tenho com a ideia de ter o canal, com esse compromisso de trabalhar outras questões minhas até pessoais, mas também projetos, planos que eu tenho para o futuro. Ainda que hoje eu tenha que editar o vídeo muito mais, né, do que eu gostaria, eu espero que no futuro isso não venha a acontecer, porque vai ser muito mais fácil gravar um vídeo inteiro sem precisar ficar editando, por exemplo. Eu tenho várias desculpas, várias justificativas, aliás. Eu não vou falar de desculpa talvez não seja o termo certo, porque se fossem desculpas eu já não estaria aqui, né? Eu estaria já me desculpando, pedindo licença, volto outra hora. Mas eu tenho realmente razões para falar que é difícil, mas eu não vou desistir. Assumi o compromisso de estar aqui semanalmente, gravando vídeos. E uma coisa importante, quando a gente fala de compromisso, ele não foca no e se, mas no como. E se, por exemplo, der errado, e se eu vier aqui na frente de todo mundo começar a gaguejar? Parece que é uma preocupação geral, né? De ser observado, de ser avaliado. Eu não foco no e se. E se acontecer isso? E se não der certo? Às vezes, em conversas com pessoas que são extremamente negativas, extremamente pessimistas, elas pensam primeiramente no e se. E se não der certo? E se não, né? Não é o e se der certo. Geralmente, que se der certo, maravilha. Mas e se não der certo? E se acontecer isso? E se elas veem tudo de errado e fazem uma lista extensa dos obstáculos, do que pode dar errado? E o compromisso, ele está muito mais direcionado para o como. Como é que eu posso lidar com essa situação? Semana passada eu não consegui gravar o vídeo. Mas calma, eu comecei a ter uma conversa, né? Um diálogo comigo mesma para me tranquilizar ou para buscar entender, será que aquilo ali é o ponto final? Será que é uma dificuldade que eu não tenho que ultrapassar? Será que o tema que eu decidi falar, que foi o da semana passada, era muito mais, assim, para mim, eu acho, visual e estava difícil colocar em palavras? Eu busco formas de solucionar. Que tal focar num assunto que vai ser mais simples, mas que é algo que eu trago ali da minha leitura, que está relacionado com o assunto do canal. Comecei a pensar em soluções. Como é que eu posso ultrapassar essa barreira, essa dificuldade? O compromisso, ele orienta os resultados. A partir do momento que eu não me deixo abater por algum erro, alguma falha, algum entrave que surgiu ali no meio do caminho, eu vou estar sempre olhando para o como, que me orienta para um resultado, para uma possibilidade, uma escolha, uma solução. Eu posso decidir desistir e, né, arrumar muitas desculpas, ou eu posso decidir assumir esse compromisso e ser responsável pelas minhas ações, pelas consequências, sejam elas boas ou não tão boas, mas é conseguir olhar ali, encarar o medo, né, de olhar as minhas falhas, ou de tentar entender e perceber como eu me sinto, o que eu penso,
E isso sempre vai me orientar para os resultados, porque eu sempre vou ter essa forma de flexibilizar o meu pensamento. Isso faz com que eu esteja orientada para resultados, para a busca de soluções. Um novo olhar, uma forma mais panorâmica de entender o que está acontecendo, de que forma eu posso desenvolver habilidades para atingir o meu objetivo. Pensar sobre isso me faz pensar como é que isso também forma o nosso caráter. Quando a gente assume compromisso, nós nos tornamos pessoas responsáveis. Eu sou responsável por aquilo que eu me comprometo a fazer. Quando eu venho aqui para o canal falar com vocês, eu quero estar falando de alguma coisa que eu realmente gosto, para ser sincero. Eu sou movida por isso, por algo que me interessa. Eu acho que a maioria das pessoas, ou se não todas, elas são movidas, ficam atentas, mas são cativadas pelo assunto de interesse delas. Se aquilo ali interessa a ela, ela vai se sentir muito mais concentrada, vai se sentir mais satisfeita, vai conseguir fazer mais sentido para ela. Mas eu também quero que faça sentido para vocês. Por isso que eu assumo um compromisso, né, de fazer o canal, porque é importante para mim, mas também de levar uma informação que seja útil para as pessoas. Em um ano, em 12 semanas, o Brian Moore e o Michael Lennerton vão falar de 4 características do compromisso. O primeiro é o forte desejo. Você tem que estar conectada emocionalmente com o seu objetivo. Aquilo ali tem que ter um significado forte para você. Porque do que adianta você se embrenhar, né, começar alguma coisa, ou mesmo entrar num casamento, digamos assim, ou um namoro, se você não tem um forte desejo. Então, o seu projeto pessoal tem que ser como aquele namorado que você quer muito e deseja estar perto dele, ele sente admiração por ele. Então, você tem um forte desejo de estar na presença dele, de namorar com ele. A companhia deles faz bem. É como eu disse em relação ao interesse. Quando há interesse, há esse forte desejo. Aqui eu falei no canal, no vídeo passado, sobre visão pessoal. Quando nós temos uma visão pessoal nítida do nosso objetivo principal, e essa visão nítida ela precisa estar por escrito, ou pelo menos ser verbalizada, a gente consegue entender a razão de se meter no projeto, começar um plano qualquer que seja aí. Quando a gente está muito ali desmotivado, cansado, isso é muito difícil, eu já tenho outras coisas para fazer, isso agora é mais urgente, a gente deixa os nossos planos de lado e volta para uma situação mais confortável, de não se deparar com conflitos, né? Porque acaba que é mais cômodo, porque a gente se esquece da nossa visão pessoal, a gente se esquece da razão, né, do nosso desejo. Por que eu quero, afinal de contas, escrever um livro, começar um canal no YouTube, ou por que eu quero emagrecer? E a gente deixa isso de lado. Quando eu falo aqui de visão pessoal, e eu estou falando do nosso objetivo sendo realmente imaginado, né? Você imaginar e lembrar disso, isso é uma força, é algo que vai te motivar a permanecer lutando, a permanecer nos trilhos para realizar as ações necessárias para você executar o seu plano, seja em 12 semanas, seja em 2 meses, mas você se torna uma pessoa ali comprometida quando existe um forte desejo. E aí eu tô falando de paixão, tô falando realmente de imaginar aquilo e se sentir feliz quase, ou satisfeito, orgulhoso, orgulhosa. Segunda característica, ações fundamentais. Isso se trata de fazer uma lista de prioridades. Porque quando a gente pensa em ações fundamentais, eu posso pensar que tem várias coisas que eu posso fazer para concretizar o meu objetivo. Por exemplo, recentemente eu falei com uma pessoa que eu tenho muita consideração, eu pedi a opinião dela em relação aos meus vídeos. Eu estava um pouco ali, né, insegura, eu acho que a opinião dele seria uma opinião de alguém que me falaria de pontos importantes que eu precisava melhorar. E a gente precisa, às vezes, de um feedback, né, para ter alguém para conversar sobre isso. E ele falou que
era importante eu editar os vídeos, porque hoje em dia a gente está no mundo que prioriza, que valoriza, né, o visual, a pirotecnia, essa coisa de efeitos especiais mesmo. Realmente as pessoas ficam vidradas quando tem aquela passagem de imagens e efeitos visuais, mas eu cheguei à conclusão, apesar de que, claro que o conselho foi válido, eu achei importante, algo que eu vá considerar no futuro, no momento eu considero como prioridade, algo muito mais importante, trabalhar o meu discurso, que é o que eu venho tendo muito mais dificuldade. Eu tenho assim um déficit de atenção muito grande e assumo isso em público, não tenho nenhum problema em relação a isso. E eu me pego às vezes em vídeos trocando uma palavra por outra, que é uma coisa que eu já fazia desde criança. Então eu me pego trocando palavras que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que acontece tão repentinamente que eu fico surpresa. E isso eu quero trabalhar em mim. Eu quero trabalhar em mim o meu discurso, a fluidez, né, da minha oratória, porque eu quero também ter esse diálogo mais próximo com as pessoas, que elas me conheçam da forma como eu sou. Né? Eu sei que tem muitos vídeos que eu gosto de assistir em inglês, porque eu gosto de assistir conteúdos sobre escrita, sobre como escrever um livro. E os americanos ou os canadenses, eles falam extremamente rápido, extremamente rápido. Eu tenho dificuldade de conectar com essas pessoas. Vez ou outra, eu me conecto. Como, por exemplo, o Ali Abdaal, que eu acho que aqui no mundo do YouTube, ele fala sobre produtividade, organização pessoal, formação de hábitos. Eu gosto muito de assistir o cara, mas ele fala muito rápido. Eu acho, inclusive, que ele acelera o vídeo toda vez. Eu acho que acelerar o vídeo pode até fazer sentido numa edição ou outra, se for necessário, mas é muito rápido o que ele fala. Eu chego a não acreditar que ele fale tão rápido. E aí fica um pouco mais difícil de se conectar. Apesar de eu gostar do conteúdo dele, às vezes não parece que é natural, parece que é uma coisa assim meio forçada, sabe? E tem muita edição. Às vezes a edição é algo, caramba, que maneiro, que interessante, olha, os cenários, o lugar, né? Às vezes a edição de vídeo é bem realmente impactante, mas não é isso que faz com que eu me sinta conectada a ele, é mais o que ele traz de conteúdo ali, a fala dele, especialmente quando ele fala direto, sem cortes, eu me sinto mais próxima dele, digamos assim. E então eu decidi que a minha prioridade no momento é focar no meu discurso, na minha fala, em produzir conteúdo assim de uma forma mais leve. Tenha consciência, faça uma lista de prioridades as quais você vai ter que eliminar algumas e priorizar ali no máximo 3, 4. Quanto menos coisas tiver na sua lista, melhor. Né? Tem que ser algo muito bem ali enxuto para você chegar nas ações que são fundamentais. A terceira característica do compromisso é tenha consciência dos custos. Quando a gente se decide por se comprometer com alguém, é porque a gente está gostando muito da pessoa. Especialmente no início de um namoro, a gente fica encantado ou porque a pessoa é muito bonita, ou porque a pessoa é muito inteligente, ou porque a pessoa está apaixonada por você. Existem N razões, né? Ou porque fisicamente vocês se conectam muito bem. Enfim, é difícil ver os defeitos da pessoa. Mas, quando esse compromisso vai adiante, muitas das vezes a gente não para pensar nos defeitos da outra pessoa, naquilo que não, assim, naquilo que te incomoda, naquilo que pode vir a ser um ponto de conflito, nas opiniões divergentes. E levar isso em consideração é importante, não que isso fará com que você deixe de se comprometer, mas ao contrário, quando você decide que mesmo com essas características do seu namorado, namorada, você quer assumir um compromisso, aí, ok, então você levou em consideração os custos, você está consciente disso, não tem aquela coisa de eu vou mudar ele ou ele vai ficar diferente, não. Você é responsável pela decisão que você toma. Não tem essa coisa de ela vai melhorar, ou ela vai ficar mais calma, ou ele vai se tornar uma pessoa mais caseira. Não, depois que nós casarmos. Não, isso daí é uma desculpa esfarrapada que você está dando para você e para continuar nessa relação por alguma outra razão.
que pode ser por dependência emocional, pode ser por necessidade de que gostem de você, mas não é porque você quer estar com aquela pessoa. Tem que ser porque você quer ir estar com aquela pessoa e porque aquela pessoa te faz sentir alguém melhor, ok? Mas por que ela te faz sentir alguém melhor? Porque estar junto com ela te faz se sentir mais calma, a conversa flui, existe uma química. Então você tem que avaliar ali se vale a pena, né, entrar nessa relação, mesmo sabendo que existe também algumas barreiras, dificuldades e diferenças. Eu peguei aqui o exemplo do namorado e da namorada, mas você pode aplicar isso para qualquer situação da sua vida, qualquer projeto, plano que você se comprometa a realizar e iniciar. E a quarta característica é haja com base nos seus compromissos, não nos seus sentimentos. Porque fazer isso pode ser algo necessário, mas não significa que você vai se sentir confortável fazendo. Hoje eu escutei alguém falando que trabalho não é algo prazeroso. Isso me fez pensar. Eu acho que trabalho não necessariamente é algo prazeroso, mas pode ser algo necessário. O trabalho pode ser prazeroso? Pode. Eu acho que deveria ser algo que te satisfizesse. Pelo menos isso. A gente tem que se sentir satisfeito. É o ideal. Mas só que mesmo o trabalho que faz com que a gente se sinta satisfeito, que é aquele trabalho que nós realmente gostaríamos de estar realizando, a profissão dos meus sonhos, não importa. Mesmo assim, você vai enfrentar dificuldades. Você tem que agir independente da forma como você se sente. Você se compromete, por exemplo, a emagrecer e faz parte da sua tática correr, sei lá, na parte da manhã. Se levantar à noite muito cedo, porque é o único horário que você pode ter para fazer isso, gera um certo desconforto, pode gerar, assim, realmente uma certa até ansiedade. Mas você se compromete a fazer, você vai correr de manhã porque você falou que isso é importante, você falou, escreveu, determinou que correr diariamente ou 2 vezes na semana que seja, na parte da manhã bem cedo, é o único horário que você tem para poder, né, efetivar essa ação que te leva perto de realizar a sua meta, e a sua meta, consequentemente, tem a ver com o objetivo ali principal, algo que vai te deixar mais satisfeito por alguma razão. E, independentemente do medo, da ansiedade, ou mesmo da rejeição, se comprometa a fazer porque é necessário fazer. Porque se você não se compromete, espera que tudo seja calmo, tranquilo, que você não vai enfrentar nenhum tipo de adversidade, que você não vai se sentir nada, que você vai ficar sempre zen, olha, esquece. Então você não está no caminho de realizar os seus resultados, né, de bater ali a sua meta, e muito menos você não está assumindo compromisso com nada. Porque quando a gente assume compromisso, nós vamos nos deparar com situações de desconforto e mal-estar. Então faça o que é necessário, independentemente dos seus sentimentos. O compromisso, ele pode ser um compromisso pessoal, aquele que eu faço comigo mesma, e um compromisso com os outros. E aqui eu vou falar do compromisso pessoal, né? Porque a gente está falando de realizar planos, projetos e sonhos. Existe o que eu chamo de dilema do paradoxo das intenções. Quando a gente está falando de paradoxos de intenções, é porque existe ali intenções que podem ser claras e ocultas. A intenção pode ser clara quando eu determino alguma coisa, eu falo, eu quero começar um canal no YouTube. Pronto, ficou claro, evidente, eu disse, verbalizei, eu até escrevi, eu quero ter um canal no YouTube, eu vou começar um canal no YouTube. Mas quando eu vejo, eu começo a me sentir um pouco mal, um pouco nervosa, eu não acho o horário para gravar, eu não sei o que eu vou falar, enfim, existe uma série de barreiras e eu começo a prestar muita atenção nesses obstáculos. E eu vou rapidamente repensar, será? Tem um canal no YouTube, mas não é pra mim. Eu não sei falar, não sei, leva quanto tempo isso? Quanto tempo vai me tomar do meu dia? Ai, e aí a gente acaba sucumbindo às intenções ocultas, que dizem, por exemplo, olha, você não dá pra isso não. Você não nasceu pra isso. Você não leva jeito. Você não tem tempo
Ai, que responsabilidade. E se as pessoas verem você e se todo mundo ri de você? Elas são muito mais, né, em maior quantidade do que o pensamento, a declaração de eu quero ter um canal no YouTube. Porque junto com essa declaração vão também vir uma série de pensamentos e de ideias. Eu posso ter ideias criativas, posso, mas junto vão vir outras coisas. Olha, mas tem certeza? Mas que horas? Quando? Como? E se? E se não der certo? Então vai acontecer uma série de coisas ali. Você tem que estar ciente. Como é que você faz para lidar com esses paradoxos de intenções? Primeiro, você tem que externalizar aquilo ali. Você tem que reconhecer o que está acontecendo. Você tem que identificar os seus pensamentos. Qualquer que seja esse pensamento, ou pensamentos disfuncionais, ou crenças que você tem a seu respeito, ou ideias que você faz em relação a ter um canal no YouTube, julgamentos que você faz. Por isso você tem que estar consciente. Você está consciente quando você externaliza, quando você verbaliza, ou seja, quando você coloca em linguagem, por escrito, né? Coloca o pensamento em palavras. Por isso é importante escrever, é importante deixar claro. E, primeiro, reconhecer, né, que existe essa dificuldade, que existem esses outros pensamentos, mas para reconhecer você primeiramente tem que externalizar. E você externaliza quando você coloca em linguagem. Partindo do pressuposto de que o pensamento é não é a linguagem ainda, né? É uma pré-linguagem, porque é algo que fica muito solto no campo das ideias, da imaginação, dos pensamentos ambulantes e rápidos. Eles não se concatenam, não se organizam até o momento que você verbaliza, em que você escreve a respeito disso. Externalizar é essencial e se apropriar desses pensamentos, nomeando eles, nomeando as emoções que surgem, é uma forma poderosa de você realmente conseguir ter algum controle e também responder a esses medos ou emoções que surjam, que podem te impedir de realizar o seu plano pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, porque o seu comentário é muito importante para mim. E também compartilhe esse vídeo. Nos vemos na próxima. E não esqueça de ver aqui na descrição o link para o Substack, que é onde eu publico toda semana um artigo novo, para você ficar informado a respeito de formação de hábitos, produtividade, gestão do tempo e desenvolvimento pessoal. Muito obrigada e até a próxima!